sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesses dias, conversando com um grande amigo, e depois de um certo tempo, assim, já no finalzinho da conversa, lhe perguntei alguma coisa assim especial que você quer que eu reze. Eu já estava com uma série de intenções sobre algumas coisas pessoais suas, outras coisas profissionais, mas perguntei se havia alguma outra coisa que ele tinha em mente e que gostaria que eu rezasse, que eu pedisse. E ele me falou, puxa, reza muito pela minha esposa. Eu conheço bem a esposa, conheço bem também os filhos que eles têm. São filhos, um pré-adolescente e 3 crianças. Não queria dar mais dados para também não identificar a pessoa. Então ele me dizia, reza bastante pela minha esposa, ela está trabalhando muito. E como eu sei que ela tem um trabalho profissional exigente, fora de casa, além do cuidar da família, eu disse, de fato, imagino que ela, como você, nesses dias, deve estar trabalhando intensamente. Isso que eu tenho ouvido, em geral, das pessoas, né, que o home office está se manifestando como uma forma de trabalho de grande produtividade, um crescimento na produtividade das pessoas, com uma maior atenção em tudo aquilo que faz, menos dispersão, pelo menos. E ele me disse, não, também isso também, ele está com bastante trabalho, mas para além disso, eu penso no trabalho aqui de casa mesmo. Ela teve que passar uns 15 dias fora e, na verdade, ela chegou a ficar contaminada com o Covid-19, então teve 4 dias internada, 3, 4 dias internadas e outros dias mais de quarentena numa casa de uma pessoa amiga que também que estava fora de São Paulo no período, então pôde facilitar isso para ela. E é verdade que acabou passando então 15 dias fora de casa, e graças a Deus já está recuperada, já está em plena atividade. E ele me dizia, mas eu nesses 15 dias eu tive que encarar todas as coisas aqui da casa, inclusive o acompanhamento das crianças, né, nas aulas online. Mas é limpeza, compras, e todos os serviços domésticos. Eu vi que não é simples. Agora, nos últimos dias, a verdade é que eu estou trabalhando muito pouco nessas coisas. Isso significa o quê? Que está tudo com ela. Então, o Senhor reza por ela, porque ela está com muito trabalho. Eu quis começar o nosso recolhimento de hoje, que tem como tema principal o serviço na vida diária. Eu quis começar com esse relato, por um lado, com o intuito de prestar uma grande homenagem às mães. Este é um mês dedicado a elas. Ainda que talvez o Dia das Mães, pelo que já se andou cogitando, até definindo, não sei, vai ser comemorado em setembro, do ponto de vista do comércio. E acho que todos os comerciantes estão satisfeitos com isso, porque pelo menos vai ter algum dia, ainda que se dependesse de mim propriamente,
eu colocaria, pelo menos uma vez por mês, uma celebração do Dia das Mães. Podia ser todo o segundo domingo de cada mês ao longo do ano. Bom, acho que os comerciantes também vão ficar contentes, mas sempre se diz Dia das Mães todos os dias, né? Mas, ainda que essa comemoração, que é já tradicional, vai ter que ser postergada. É verdade que o mês de maio é o mês das mães e cada um de nós, interiormente, sempre fica com o coração mais preenchido quando chega esse período. Então, dizia que, por um lado, quis começar com essa referência, o meu amigo fazendo um elogio rasgado, né, a esposa, um reconhecimento impressionante, né, então, com relação a toda a dedicação que ela tem à casa e, portanto, a ele e aos filhos. Então, por um lado, para prestar uma homenagem às mães, nesse mês dedicado a elas, e, por outro lado, também para estimular a que esse padrão não se perca. Homenagem porque todos nós somos filhos e temos na nossa história muitas das influências dos serviços prestados pelas nossas mães, ou por quem as ajudava, ou acabaram fazendo as suas vezes, uma avó, uma tia, uma madrinha, uma babá, uma empregada doméstica, dessas que de fato viram na casa, são como mãe. Recentemente, uma outra família que eu acompanho de perto, muito queridos meus, queridos na obra. Então, a senhora, que era uma supernumerária do Opus Dei, ela acabou falecendo de um câncer no fígado, no pâncreas, perdão. E depois, passado menos de um ano, faleceu uma senhora que a tinha ajudado, né, no cuidado da casa, na criação dos filhos, e que é disputada agora pelos filhos mais velhos, né, para estar um pouquinho nas suas casas, né, para ajudar também nos mesmos serviços e no cuidado dos respectivos filhos. Bom, essa senhora era requisitada, né, porque ela também faleceu. E o rapaz que conversa comigo, faz um tempinho que a gente não conversa, espero que ele, assistindo esse recolhimento, também se sinta cutucado e marque de vir a gente conversar. Me dizia, puxa, Padre Carlos, em menos de um ano eu perdi 2 mães. Bonito ouvir isso, porque a consideração que ele tinha por aquela senhora, né, que tinha acompanhado eles na criação, no cuidado da casa, como empregada do lar, tinha deixado uma marca assim impressionante. Eu também a conheci, e de fato era uma mãezona. Uma homenagem a todos nós que somos, feita por todos nós que somos filhos e temos na nossa história muitas das influências dos serviços prestados pelas nossas mães, ou por quem as ajudava, ou fizeram as suas vezes. E um estímulo, porque muitas mães também vão estar assistindo esse recolhimento, vão participar, ou muitas mulheres, né, que não são mães, mas que têm esse desejo de ser, estão se preparando para isso. E também para muitos pais e empregadores, né, para que favoreçam, por um lado, as suas colaboradoras, né, na empresa, que também são mães, para que não deixem de prestar esse serviço que é insubstituível nos seus lares, com os seus filhos, né? E também com muitos pais e muitos homens, né? Que também têm filhas mulheres, né? E também os filhos, para que sejam educados nessa sensibilidade. A sensibilidade para o serviço, que se deixe influenciar boamente pelas mães, um processo educativo nesse sentido. Nesses dias de pandemia, a gente tem ouvido e tem agradecido, tem ficado sensibilizado com essas pessoas que se dedicam aos chamados serviços essenciais. Mas todos nós estamos de acordo que esses serviços de fato são essenciais, serviços de saúde, né? Na promoção da saúde, os serviços de abastecimento, os serviços de limpeza,
são serviços essenciais, né, e a gente aplaude e agradece, né? Mas também é preciso considerar, isso vamos fazer hoje, esse serviço que é mais nuclearmente essencial, que é o serviço prestado, né, por uma mãe. Primeiro com o seu exemplo, um grande serviço, a exemplaridade. E depois incutindo em nós essa disposição, esse desejo de converter a nossa vida num serviço. Em casa, com os irmãos, com os amigos, com uma mentalidade em tudo aquilo que nós fazemos, seja no trabalho intelectual, seja no trabalho manual, estudo, ou depois, quando temos que arregaçar as mangas e botar a mão na massa, para que em nenhum desses momentos percamos de vista que o principal que devemos buscar, nossa intenção principal é a de servir. Servir bem e servir sempre. Essa nossa convicção, essa percepção, vem bastante reforçada pelo fato de Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ter querido ter uma mãe. Logicamente aqui, então, a nossa homenagem se estende, se amplia e vai para abarcar a mãe de Jesus, que depois também ficou como nossa mãe, modelo de todas as mães. Jesus, Deus e homem verdadeiro, quis ter uma mãe cuja honra era a de ostentar esse título de serva, de servidora. Lembramos de quando recebeu o anúncio do anjo, propondo-lhe que aceitasse o projeto de Deus para ela, que era de ser a mãe do Redentor, a mãe do Salvador. Maria ouve muito bem tudo aquilo e inclusive até ouve que vai conceber de modo milagroso, inclusive fica sabendo que a sua prima Isabel, que já está avançada em idade, também concebeu e na sua velhice está no 6º mês da sua gravidez. E Maria, com todos os elementos, todos os dados dessa resposta afirmativa ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Et gentila Domine. Eis aqui a serva do Senhor. Fiat mi secundo verbum tuum. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E pronuncia essa palavra sem constrangimento, sem diminuir um pouquinho o tom de voz. Ela de fato é a serva, é a servidora. E Jesus quis escolher uma mulher assim, que tivesse esse talante, já que ele, como anunciado pelos profetas, também estava destinado a ser o servo de Yahvé, ou, uma expressão do profeta Isaías, o servo sofredor. O próprio Jesus, que depois vai apresentar-se como, assim, exigirá dos discípulos também esse mesmo padrão de conduta, que encarne essa realidade. Dirá Jesus: se alguém quiser ser o maior, faça-se o servidor de todos. E acaba colocando-se como referência: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós me chamais de mestre, Senhor, e é verdade. E eu estou no meio de vós como aquele que serve. O Filho do Homem, dirá num outro momento, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de todos, para a redenção de todos. E para chegar a isso, Jesus quis contar com uma mãe. Para ele foi um forte estímulo, uma excelente formadora, Maria. E também quis tê-la para depois não-la entregar, para que pudesse deixá-la como modelo de serviço para cada um de nós que nos sentimos seus filhos, ou para cada um de nós que o amamos muito, a ele, Jesus. E em função disso, temos em grande estima a sua mãe. Todos os protestantes, né, da religião luterana, presbiterianos, batistas, essas correntes cristãs, que a gente pode classificar assim como correntes sérias, não tem essa relação com Maria
como os católicos cultivam. Mas todos respeitam Maria. E lembro de o regente de um coral, ele já faleceu, de um coral que muitas vezes cantou para nós nas missas em honra de São José Maria Escrivá, lá na Catedral da Sé, chamado Ricardo Barbosa, no coral Voz Ativa Madrigal. Ele era filho de pastor presbiteriano ou luterano, agora posso estar confundindo. E boa parte dos componentes do coral, talvez 50% dos componentes do coral, não eram católicos, eram também protestantes. E me chamou a atenção o repertório mariano que eles tinham. Cantavam uma variedade enorme de músicas tradicionais, clássicas, de muita arte marianas. E eu manifestei para ele, puxa, vocês, na maioria não são católicos e não tem esse preconceito com relação a Maria, a ponto de cantar todos esses hinos. Ele me dizia, Padre Carlos, Maria para nós é a mãe de Jesus. Me lembro até hoje como uma comadre lá da minha mãe que chegou e sentou em casa e começou a falar uma porção de coisas assim contrárias a Nossa Senhora. Ele não falou assim Nossa Senhora, né? Falou a Maria. Eu lembro da minha mãe, como ela ficou séria e disse, olha, vamos mudar de assunto porque na minha casa ninguém vai falar mal da mãe de Jesus. Ou seja, Maria também é modelo exemplar e merece grande consideração de todos os cristãos, católicos ou não. E é verdade porque sabem admirar. Sabem admirar, primeiro essa resposta, eis a serva do Senhor, aquela que se considerava serva do Senhor. Porque sabem admirar mais do que as palavras, sabem admirar a prática da vida de Maria. As duas referências assim mais fortes, né, a Maria nos Evangelhos são trazidas por São Lucas, por um lado, e por São João, por outro. São Lucas conta como, uma vez que o arcanjo a deixou, Maria tinha dado a resposta, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o anjo a deixou, Maria, com aquela informação de que a prima, já mais velha, estava grávida, colocou-se a caminho. Nem parou para pensar que ela agora era mãe do Redentor, a mãe do rei. O anjo tinha dito para ela, mãe de um rei cujo reino não ia ter fim. E Maria não parou para considerar nada. Diz assim São Lucas, ato contínuo na narrativa. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Bom, e a verdade é que Maria ficou com ela até que ela desse à luz, ou seja, durante 3 meses. Foi com pressa, subiu as montanhas para servir Isabel. E depois, o outro testemunho nos vem dado por São João, que narra o primeiro milagre que Jesus fez, numa festa de casamento, convertendo água em vinho. No momento determinado, os serventes perceberam que tinha acabado o vinho. Aquelas festas de casamento dos judeus que duravam uma semana, de fato não era muito simples prever. O que sim costumava acontecer é que davam primeiro o vinho bom e o pessoal, à medida que ia passando o tempo, já estava lá, às vezes até um pouquinho alto, um pouco embriagado, já servia um vinho pior. Mas agora não tinha nem do pior para servir. E os serventes, você vê que ficaram em apuros porque deviam ter sinalizado para aquele que organizava a festa e de repente ficaram lá meio constrangidos. E o que a gente deduz é que Maria estava junto deles. Maria naquela festa de casamento, como essas mulheres que não sabem ficar só se deixando servir. Vão em qualquer festa, em qualquer recepção, em qualquer almoço, ela já está lá na cozinha, ela já está junto com quem trabalha, com quem está servindo, devia estar circulando os sanduichinhos, né? Ou as bebidas. E Maria então percebe o apuro daqueles homens, daqueles serventes,
e ela que se identifica muito com eles, também ela é servidora, ela é uma servente, e os traz até Jesus, diz, eles não têm vinho. Jesus resiste um pouco, mas faz o milagre. Por intercessão de Maria, por intervenção de Maria. Maria que está nessas duas referências assim, que uma narrativa um pouco mais prolongada de uma atitude de Maria, Maria servindo a sua prima Isabel durante 3 meses, Maria servindo naquela festa de casamento. E quem não vai admirar isso? E quem que tem apreço por Jesus também não vai se deixar influenciar. Isso é o caso de alguém que a tem como mãe, né? Como é o caso de nós, os católicos. Como não vai querer se espelhar no seu exemplo? E como não dá graças a Deus porque as suas mães, as nossas mães, a minha mãe, também tinha essa sensibilidade e se deixou influenciar bastante pelo exemplo de Maria. Mas todos, homens e mulheres de boa vontade, especialmente se são cristãos, e mais especialmente ainda então se são católicos, têm em Maria esse modelo exemplar. E como é importante absorver, como é importante encarnar exatamente essa conduta. Sem esse espírito, as estruturas sociais não se renovam, essa que é a verdade. Mesmo que diminuam as diferenças sociais. E, de repente, nos vemos assim nesse círculo vicioso, né, de que uma classe dominante vai sendo substituída por outra classe dominante. E, portanto, com novas formas de opressão, para falar nessa terminologia, que a verdade não me atrai muito. E não só do ponto de vista político, né, de governos de um Estado, mas os líderes, os gestores de uma empresa que não podem se apresentar como dominadores absolutos. Não só por uma questão de imagem, uma questão de postura, mas de valor agregado, assumido, né, na sua própria mentalidade, no seu próprio, que depois transcende, né, no seu modo de agir. Há uma entrevista com o atual prelado do Opus Dei, e que deu, quando, por ocasião da sua visita ao IES, essa escola de negócios, que pertence à Faculdade de Economia da Universidade de Navarra, lá na Espanha. O IES está num campus avançado, né, lá em Barcelona. E tem algumas escolas associadas, vinculadas a ele, espalhadas pelo mundo, e aqui no Brasil também tem o ISE. Eu digo assim, a nossa escola, porque eu sou capelão lá, sou capelão no ISE. E, inclusive, pode entrar no site do ISE e lá na aba Capelania, que vai encontrar essa entrevista na íntegra. Mas o título da entrevista, como boa parte do que é desenvolvido nela, é exatamente esse. Toda função de governo, de liderança, deveria ser de serviço. Toda função de liderança é de serviço. E São José Maria Escrivá, de fato, tinha essa postura que nós herdamos no Opus Dei. Não há melhor senhorio do que saber-se em serviço, dizia, em serviço voluntário e por amor. Ele, ao mesmo tempo, gostava de utilizar uma expressão que, inclusive, fez que ficasse registrada em alguns panos de decoração, assim, em algum centro do Opus Dei, lá na sede central do Opus Dei. Tem um abajur também que está lá escrito esse lema, para servir, servir. Que ele atribuía 2 significados. De fato, admite 2 leituras. Vamos deter-nos um pouquinho nesses 2 significados. O primeiro significado é para servir, servir, ou seja, ser útil. Nesse sentido que nós utilizamos tantas vezes a palavra servir. Uma lâmpada serve para iluminar, e o remédio serve para curar. E, então, também, ter serventia. Para servir, servir. Estar em condições de servir, prestar.
A gente utiliza também essa expressão, né? Isso que presta para isso, presta para aquilo, né? Serve para isso, serve para aquilo. Para servir, servir. E essa devia ser a grande motivação para tudo aquilo que supõe para nós um investimento, né? Um investimento de estudo. Por que uma pessoa estuda? Eu estou estudando porque eu quero servir para algo. Um dentista não se improvisa, um engenheiro não se improvisa, um historiador não se improvisa, um advogado não se improvisa, um padre não se improvisa. É preciso colocar-se em condições de servir. E como seria bom que uma pessoa encarasse isso desde jovem, desde muito nova, que ele conseguisse inculcar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos já estudantes universitários, né, que estão se preparando para servir. Não para servir-se do mundo, não para servir o mundo, não para servir-se da sociedade, para servir a sociedade. E em função disso, então, sintam a responsabilidade de formar-se cada vez mais, cada vez melhor. E já na vida profissional também, o estudo não deve acabar nunca, esses aperfeiçoamentos, esses cursos de extensão não devem acabar nunca. Sempre com esse desejo de servir mais, sempre com esse desejo de servir melhor. Não só para não ficar para trás no mercado, logicamente também por isso. Mas como motivação principal, né? Eu quero continuar servindo, eu quero continuar sendo útil. Então, se eu ficar ultrapassado, eu vou comprometer o serviço que eu posso prestar. Eu quero prestar um serviço. E os pais, né, um engenheiro não se improvisa, mas um pai não se improvisa, uma mãe não se improvisa. A educação dos filhos, logicamente, é uma graça de Deus associada nessa parceria que eles estabeleceram, né, quando casaram e depois tiveram os filhos, uma confiança de Deus para eles. Mas Deus conta com que eles também coloquem os meios para estarem em condições de ser bons pais. E graças a Deus há muita literatura sobre isso. Graças a Deus alguns cursos para isso. Cursos promovidos por algumas o IOF, o Instituto de Orientação Familiar, são algumas entidades que de alguma forma têm uma grande proximidade com a obra, com o Opus Dei, promovida por pessoas da obra, por cooperadores, por amigos, e que tem alguns cursos lá. Alguns cursos são de amor matrimonial, né, para a consolidação do vínculo entre o casal, mas também cursos para diferentes fases da educação dos filhos. Tem primeiros passos, depois tem outro curso de primeiras letras, utilizando também o método do caso, para poder ter mais subsídios para exercer o papel de pais. Vão aprender um conjunto de regras? Não há um manual também. Os pais, como qualquer profissional, vão desenvolvendo uma familiaridade com aquilo, com o seu afazer. Se na hora que o avião começa a cair, o piloto tem que consultar o manual, ele está perdido. Está todo mundo perdido no avião. Mas logicamente, é preciso já ter visto uma porção de casos resolvidos, né, de situações, né, que são previsíveis, para depois, por analogia, desenvolvendo um reflexo, conseguir a orientação mais adequada para os seus filhos. E daí assim por diante, tudo aquilo que supõe para nós a luta por adquirir virtudes, para ser uma pessoa mais constante, para ser uma pessoa mais paciente, para ser uma pessoa que tenha mais empatia, seja mais prudente, mais forte, mais pura. Tem que ser isso, porque eu quero ser melhor instrumento, eu quero me colocar em condições de servir mais, de servir melhor. Todas as pessoas que estão ao meu redor, que Deus coloca no meu caminho. Diria que até a própria vida de oração poderia ser encarada assim: meu trato com Deus, ser melhor instrumento nas suas mãos. Uma leitura espiritual que eu faço, uma leitura do Evangelho que eu faço, logicamente é para eu ser santo, mas em minha santidade, ela sempre está vinculada a uma missão. Ninguém é santo só para ser santo, ser um bibelô de santo lá nas prateleiras de Deus depois quando morre, né? Nós cultivamos a santidade porque nós queremos ser mais úteis. Está na história da santidade de outras pessoas. E por isso, então,
a gente enche de sentido, enche de colorido até um terço bem rezado, uma missa bem assistida, uma meditação feita com regularidade. É um servir, estou me colocando em condições de servir melhor a Deus na vida dessas pessoas. E até o meu descanso. São José Maria Escrivá pensava naquela cena em que Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho e, portanto, mais elevado do que a multidão. Em função disso, a multidão conseguiu vê-lo e aclamá-lo como rei. E dizia, se Jesus tivesse entrado a pé, teria ficado com mais um no meio daquela multidão. Mas levou erguido. Ele tinha uma devoção ao burro, nos incutiu na obra uma devoção ao burro, porque ele imaginava que ele tinha que levar a Cristo em triunfo por todos os caminhos da terra, Cristo mais elevado, montado em si, o burrinho de Jesus. E pegava no pé para que a gente cuidasse muito do descanso, muito da saúde. Dizia, porque se o burrinho ficar doente, Cristo vai ficar a pé. Então, até a minha dedicação ao esporte, né? Minha dedicação ao sono, minha alimentação, o cuidado da minha saúde, também não devia ser nada, mas nem de longe, né? Ter uma matiz egoísta, eu buscando a mim mesmo nessas coisas, minha satisfação. Que bom que é uma satisfação, mas estou buscando estar em condições de servir. Servir mais, servir melhor. Portanto, essa é uma leitura do para servir, servir. Para servir, ser útil, de verdade. Mas depois ainda há uma outra leitura que era para servir, prestar serviços. Né? Para servir, servir. Ou seja, arregaçar as mangas, pôr a mão na massa, dizíamos antes. Para além do preparo, é preciso que nós saibamos imitar Maria, e que diante de uma necessidade de serviço, foi com pressas, subiu, cruzando as montanhas. Acabamos de ler. Maria foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, até onde morava Isabel. É interessante essa imagem das montanhas. Às vezes também é preciso que a gente encare algumas montanhas. Aquilo que pelo menos supõe, né? Supõe o despertar da montanha. É uma crônica, né, do Fernando Sabino, que se intitula assim, está lá, o filho que está lá chacoalhando, pai acorda, estava querendo brincar, alguma coisa assim, e o pai não estava querendo se mexer da cama lá para nada. Estava com uma montanha inamovível. Nem com muita fé, talvez, seria possível dizer para essa montanha, sai daqui e vai fazer alguma coisa. Mas a verdade é que Maria encara aquelas montanhas para prestar o serviço, aquele serviço caseiro, aquele serviço trivial, cotidiano, mas para aquela pessoa que de fato estava necessitada, estava sozinha, grávida, mais velha, no 6º mês, imagina. E se nós nos detivéssemos só para pensar no trivial cotidiano, nessas montanhas que a gente tem assim para subir, ou pelo menos se apresentam assim a nós, como se fosse uma montanha, né, para subir no dia a dia, nós de fato não conseguimos esgotar a lista, fazer uma lista exaustiva das inúmeras possibilidades de serviço que nós temos. Manter as nossas coisas em ordem. Esses dias, conversando também com uma outra pessoa, esses dias tive direção espiritual por telefone, né, pelo vídeo, né, do WhatsApp. E conversando com um de vocês, né, que vai assistir esse recolhimento, ele me dizia, nossa, esses dias renderam bastante aqui, porque eu e a minha esposa, a gente resolveu encarar aqui uma limpeza e se desfazer de uma porção de coisas. A gente juntou 11 sacos de 100 litros de coisas para doar para as pessoas, né, de roupas e sapatos. E a gente vê como a gente vai juntando coisas que a gente nem lembrava que tinha, portanto, estão lá, supérfluas. E, logicamente, isso só foi possível, a esposa também se animou, porque ele tem resolvido dar uma mão. Porque a coisa já estava tão avolumada, boa parte das coisas eram dele também, acumuladas por ele, né? E na correria dos dois trabalhando fora e tudo mais, esses dias, então fizeram essa faxina. A ordem nas coisas
Mas fazer compras na farmácia, compras na padaria, adiantar-se para isso. Aliás, cá para nós, ainda que elas vão assistir também esse recolhimento, uma dica, né? Uma dica que é de sempre nos conselhos de direção espiritual para os maridos. As mulheres decodificam o serviço como um ato de amor. Às vezes, o que eu podia fazer para demonstrar mais para minha esposa que eu a amo? Eu sempre dou esse conselho, presta pequenos serviços. Está voltando para casa? Liga lá, olha, estou voltando para casa, quer que passe na padaria para comprar alguma coisa? Quer que passe na farmácia? Toma alguma iniciativa de serviço em casa, chega em casa, troca aquela lâmpada que já faz, sei lá, 3 meses que está lá para trocar. Como tem lugar tem 2 soquetes, então está funcionando com uma. Mas agora se você chega e troca essa lâmpada, ela vai decodificar isso como amor a ela. Porque amor à casa, amor a vocês, né, ao empreendimento que vocês têm. Todo pequeno serviço, né, deixar o banheiro enxugado, né, depois de usar, e pendurar a toalha lá na área, não deixar a toalha molhada no banheiro. E todo pequeno serviço, adiantar-se para tirar a mesa, alguma vez surpreender lavando a louça, ou não deixa que eu estou saindo lá para levar o lixo, vou levar o cachorro para passear, o que for. São os pequenos serviços, né? Ou seja, para servir, botar a mão na massa e atender a porta, e ajudar um filho, né? Deixar a TV, deixar um pouquinho o trabalho, que já é um excesso aqui. Eu já estou buscando a mim mesmo nesse trabalho, quando agora em home office eu estou invadindo já a madrugada, né? E falando, calma. Estabelecer uma rotina de tal forma que a atenção seja dividida. Ainda que eu acho que nessa afirmação, nem vou explorar isso, que eu corro risco, e já posso ter sido bastante injusto, que eu sei que os filhos têm demandado bastante, porque os professores, né, em boa parte, nessas aulas online, vão despejando a matéria, mas as crianças não têm maturidade suficiente para lidar com aquilo sozinho. Então, é preciso que a mãe pare o que está fazendo para se dedicar e alternando que o pai se ofereça também para dar uma mão. Serviços, trivial. E agora, de um cotidiano, que passou a ser, pelo menos, nessa temporada que vai se esticando. Mas depois também o serviço de dar uma mão a um colega, perceber a sua necessidade no trabalho. Prestar serviço nesses dias, ainda por cima, graças a Deus eu tenho ouvido tantos testemunhos. Eu digo isso assim com orgulho até das pessoas que eu tenho atendido, muita satisfação. Um me dizia, Padre Carlos, fui cortar o cabelo e vi lá que o barbeiro cabeleireiro, né, você vê que está com pouquíssimo movimento, eu pensei que ele deve estar passando mal. Mas também fiquei constrangido de oferecer para ele algum dinheiro, alguma coisa assim mais, e me passou pela cabeça, puxa, e falei para ele, puxa, você deve estar com pouco movimento aqui, eu gostaria de adiantar, então, já o pagamento dos meus cortes de cabelo do próximo ano. E o outro, logicamente, manteve aquela sua dignidade, né, fruto do trabalho que ele vai poder realizar e tudo mais, e ao mesmo ficou super agradecido, né, porque estava passando apertado mesmo. Mas teve, né, já não é o serviço prestado. Já não é o barbeiro quem está prestando, só ele que está prestando o serviço. Essa iniciativa de prestar um serviço para aquela pessoa que necessita. E outro me dizia, ele costuma ter umas aulas de tênis, porque lá no seu prédio, não sei se o seu condomínio tem uma quadra de tênis, então tem um instrutor de tênis, e dizia, esses dias aqui, graças a Deus eu estou podendo, então me antecipei, eu estou pagando, né, o instrutor de tênis, a gente já combinou dele me dar umas aulas de domingo depois, se precisar, mas não estou muito preocupado com isso, me dizia. Então eu estou fazendo questão também de pagar a van, que me leva o meu filho na escola, ainda que esses dias não está utilizando, porque senão esse pessoal vai passar muito mal. Esses movimentos de servir os servidores, bonito isso. E bom, depois outro que me dizia que está junto com a esposa, participando de um grupo em que eles fazem X número de refeições para distribuir também para pessoas necessitadas. E outros me mandaram mensagem, 2 me mandaram mensagem, Padre Carlos, acho que agora, já logo quando começou esse confinamento, o isolamento, me dizia, Padre Carlos, acho que agora muita gente vai passar mal.
Se o senhor souber de alguém que o senhor pudesse me dizer, eu gostaria de ajudar, né? Porque vai passar necessidade, já prevendo, né, desempregos, prevendo essa carência. E assim por diante, né? Outro me dizia que trabalha com fundo de investimentos, né? Então agora estão criando um novo produto e que é para oferecer crédito para essas lojinhas, para um supermercado de bairro, para loja de shopping, para esses negócios menores e que de fato não vão ter como recomeçar, né? Vão passar muito mal. E outros que redução do aluguel, que a locatária, né, veio oferecer, falou assim, olha, então tomou a iniciativa de oferecer 30% de aluguel no rebaixamento, né, do preço do aluguel. E ele falou, olha, eu com muita consciência cidadã, pelo menos procuro ter, disse para ela, olha, acho que basta 20%, até aí acho que eu consigo chegar. Daí você pode oferecer isso para outra pessoa que talvez precise mais, ou para você mesmo, né? Bom, graças a Deus. E tantos serviços espirituais, né, que a gente pode e deve prestar, né? Ligar para uma pessoa que está mais sozinha ou está mais aflita. Não exasperar com mensagens, né? Ponderar muitas vezes, né? Às vezes a gente pode prestar desserviços, né? Deixando as pessoas aflitas, né? E, sei lá, praticamente já tem gente aí querendo decretar guerra para a China pela quantidade de mensagem que recebeu nesse sentido ou em outro. Algumas mensagens que, de fato, eu fico pensando que poderiam ser enviadas, poderiam ser mais bem filtradas. Então, prestar o serviço para a pessoa, não deixá-la assim com tanta coisa assim a ponto de atordoar, né? Bom, e tantos, né? O outro me pedia, Padre Carlos, eu queria que o senhor rezasse pelas pessoas que vão ser entubadas, sabendo que vão ser entubadas, né? Para que tenham a paz, a serenidade, a confiança, abandonem Deus nesses momentos. Fiquei muito tocado com esse pedido. Tantos serviços podemos prestar. Para servir, servir. Para servir, ser útil. Para servir, prestar serviços. E termino essa nossa meditação fazendo referência às qualidades do serviço, né? Não vou expandir mais porque senão vai esticar muito o tempo. Mas, em primeiro lugar, que nosso serviço seja pronto, como de Maria. Maria se levantou e foi com pressa às montanhas para servir Isabel. Maria que percebeu a necessidade de vinho, porque senão ia ser um fiasco para aqueles noivos. E depois os servos iam sofrer grande reprimenda. Maria toma a iniciativa, lá em Caná da Galileia. São José Maria Escrivá considerava assim, num ponto de sulco, ponto 631, no meio do júbilo da festa em Caná, apenas Maria repara na falta de vinho. Até os menores detalhes de serviço chega à alma, se como ela vive apaixonadamente pendente do próximo por Deus. Ou seja, é pronta. Um serviço que tem essa qualidade, pronto, de alguém que se adianta. Amar, alguém já disse, é adivinhar, captar o que a outra pessoa precisa ou o que a outra pessoa espera. Outra qualidade, um serviço elegante. Ou seja, sem dar importância, sem passar recibo. Fazer e considerar como se não tivesse feito mais do que a sua obrigação, como diz Jesus numa passagem do Evangelho. Leio também, sem explorar muito, outro ponto de reflexão aqui de São José Maria Escrivá, o ponto 942. Procura prestar a tua ajuda sem que os outros o notem, sem que te louvem, sem que ninguém te veja, para que, passando oculto, como sal, condimentes os ambientes em que te desenvolves e contribuas para conseguir que, pelo teu sentido cristão, tudo seja natural, amável e saboroso. Prestar a tua ajuda sem que os outros o notem, com elegância, com o senhorio de estar a serviço. E depois com alegria, como Monsenhor Escrivá, mas todos os santos gostavam do Salmo 99, versículos 2. Diz assim, servi ao Senhor com alegria. Seja sem vitimismos, sem adotar um ar, assim como preciso que alguém algum reconhecimento.
se costuma dizer, costuma contar, né? Já vi essa história várias vezes replicadas na internet, daquele homem que, com olheiras profundas, sonolento, bocejando, se apresentou lá diante do médico. E disse: doutor, faz meses que não consigo dormir à noite. E estava lá, disse assim, super abatido: isso é grave. Você se lembra de quando isso começou? Perguntou o médico. Sim, doutor, desde que virei guarda noturno. Bom, se eu vou assumir um serviço determinado, eu vou assumir também o ônus que corresponde, né? Essa é a moral dessa piada. Eu tenho que estar já, e eu sei que eu vou me cansar, eu sei que talvez não venha um reconhecimento imediato das pessoas, ou nenhum. Eu sei que vai supor, então, sacrifício, mas então eu não vou ficar com vitimismos. Eu não vou me apresentar com mau humor, com irritação. Servirei ao Senhor com alegria. São José Maria Escrivá, de fato, encarnou esse espírito. E é bonito como a gente reza na sua oração, na oração para devoção a Ele, e tendo Nossa Senhora como um esteio principal, diz assim: ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o esplendor da fé e do amor. Então, ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, tendo a Santíssima Virgem Maria como exemplo, fizesse com que São José Maria aprendesse, incorporasse esse sentido de serviço com amor, com alegria a Deus, a todas as almas. Podemos pedir, né, fazer e conceder por intercessão de São José Maria a graça que eu peço, que eu seja imitador de Maria, que eu de fato homenageie Maria nesse mês, dando um salto no meu espírito de serviço, Maria no mês das mães. E através dela, e com isso, homenageie a todas as mães, reconheça todos os trabalhos que as mães realizam. E me converta também no modelo de filho. Filho que sabe absorver tudo aquilo que aprende, né, da sua mãe. Maria colocou Jesus para servir naquelas bodas de Caná, não tem vinho. Filho, preste esse serviço. E Jesus converteu água em vinho. Que nós saibamos também ouvir Nossa Senhora, nós lhe demos carta branca para nos dizendo: serve aqui, serve nesse outro momento, e serve de modo pronto, elegante, alegre. Ia me esquecendo de fazer o exame de consciência. Vou ler aqui para nós. Exame, ato de presença de Deus. Posso afirmar que tenho um verdadeiro espírito de serviço, tal como conheço da vida de Jesus e de Maria, narrada nos Evangelhos. As pessoas que convivem comigo na família, no trabalho, no convívio social, podem dizer ao meu respeito: Ele está no meio de nós como aquele que serve. Para servir, ser útil. Tenho essa preocupação de ser útil, de estar em condições de servir cada vez mais e melhor. Nesse sentido, procuro dar sentido de serviço a tudo, ao meu estudo, aprimoramento profissional, a formar-me mais sobre o melhor modo de educar os filhos, ao meu descanso, a minha luta por adquirir e crescer nas virtudes, a minha própria vida de oração. Para servir, prestar serviços. Estou habitualmente disposto
a subir montanhas para ajudar as outras pessoas, vencendo o comodismo nos serviços triviais do cotidiano, com manifestação de amor à minha esposa, meu marido e filhos, às demais pessoas da minha família, aos meus amigos e conhecidos, em último termo, por amor a Deus. Nesses tempos de pandemia, tenho pedido luzes a Deus para poder adiantar-me no serviço aos demais, adivinhando as suas necessidades para captar o que precisam e esperam. Estou disposto a ser generoso em todos os aspectos, materiais, financeiros e também espirituais, consolando, confortando uma pessoa sozinha ou aflita, rezando por todos, o pessoal que se dedica à saúde, a diferentes modos de assistencial, com as pessoas contagiadas, pelos seus familiares e também pelos falecidos, etc. Peço a Nossa Senhora, modelo de todas as mães, de todos nós, filhos, escolhida por Cristo para ser sua principal educadora, para que me faça progredir cada vez mais nessa disposição generosa de servir a todas as pessoas. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.